Fala galera, tudo bem? Hoje estamos passando aqui para falarmos do sacro e os seus eixos de movimento, quer dizer, a biomecânica, a fisiologia articular do sacro relacionados aos seus eixos e os movimentos que se materializam ao redor desses eixos. Antes de falarmos especificamente sobre os eixos de movimentos sacrais e os movimentos que se realizam ao redor desses eixos, vamos falar de algumas estruturas que se relacionam com o osso sacro, um osso tão rico de infinitas possibilidades e de muitas correlações que nós podemos fazer. Primeiramente, estruturalmente, o sacro se relaciona diretamente com três estruturas fundamentais. Coluna lombar, através da vértebra L5, que forma a articulação lombosacral. Ilíacos, através das articulações sacroilíacas, das faces auriculares dos ilíacos e das faces auriculares do sacro, os braços menores e os braços maiores, na altura de S1, braço menor, na altura de S3, braço maior, e especificamente inferiormente com o cóccix. Então, superiormente, coluna lombar, L5-S1, lateralmente, articulações sacroilíacas e inferiormente, articulação sacrococcígea. De forma neural, nós temos duas informações que vão sair a partir do sacro. Uma somática pelo plexo lombosacral e uma autonômica através do sistema nervoso autonômico parasimpático, ok? Partindo dessa premissa, a vascularização também dessa região é uma vascularização muito rica e ela advém de ramos diferentes. Especificamente em relação ao sacro, nós temos as artérias sacrais medianas e as artérias sacrais laterais. As artérias sacrais medianas provêm de ramos direto da aorta abdominal e as artérias sacrais laterais provêm de ramos específicos da artéria ilíaca interna, ok? Em relação a nossa lâmina sacro-retogênito-vésico-púbica, a parte retal vem vascularizada pela artéria retal, que é ramo da artéria mesentérica inferior. A artéria uterina é ramo da artéria ilíaca, ok? A artéria vesical também é ramo da artéria ilíaca. E a artéria ovárica é um ramo direto que vem da aorta abdominal. Beleza? Partindo daí, vamos falar especificamente agora sobre os eixos do sacro e os movimentos aos quais se realizam ao redor desses eixos. Sempre lembrando que o eixo não se move. E mais uma coisa, os eixos do sacro são denominados eixos virtuais, porque na verdade eles se materializam através de contrações musculares específicas, principalmente de dois músculos relacionados, um à lombar, ao ilíaco e ao quadril, que é o músculo psoas, que tem uma correlação muito grande entre diafragma, coluna lombar, ilíaco e pelve e membro inferior através da sua inserção no trocânter menor do osso fêmur, e o osso piriforme, que vem do trocânter maior do osso fêmur e se insere na face anterior do osso sacro. Ok? Partindo disso, nós temos no sacro três eixos transversos. Os três eixos transversos do sacro são o eixo transverso superior, na altura de S1, eixo transverso médio, na altura de S2, e eixo transverso inferior, na altura de S3. O eixo transverso de S1 está relacionado ao movimento de hiperextensão ou hiperflexão lombar. Então, ele é um eixo postural relacionado aos movimentos de hiperlordose e de hipercifose. O eixo transverso médio, na altura de S2 do istmo, ou EIPS, relacionado especificamente aos ilíacos, ele é um eixo respiratório relacionado ao ritmo crânio-sacro. Também é um eixo postural, mas nesse caso relacionado aos movimentos crânio-sacrais. O eixo transverso inferior é o eixo relacionado às rotações anteriores e às rotações posteriores dos ilíacos em relação ao sacro. Partindo disso, que movimentos se realizam e em que plano se realizam esses movimentos? Através dos eixos transversos se realizam os movimentos de flexão do sacro, onde a base está posterior e o ângulo ínfero-lateral está antero-superior, e extensão do sacro, onde a base está anterior e o ângulo ínfero-lateral está posterior, ok? Então, através dos eixos transversos, vão se dar os movimentos de flexão sacral e extensão sacral. Flexão sacral, base do sacro posterior, ângulo ínfero-lateral anterior e superior. Extensão do sacro, base
anterior, ângulo ínfero-lateral, posterior e inferior, ok? Também nos eixos transversos denominamos os eixos transversos ou semi-eixos transversos. Os semi-eixos transversos é por onde nós teremos os movimentos de extensão unilateral ou flexão unilateral. Movimentos esses que se darão somente de um lado, no eixo superior através de S1 no braço menor, flexão unilateral, ou no eixo transverso inferior na altura de S3, o movimento de extensão unilateral. Falando de novo, eixos transversos, movimento de flexão e extensão sacral, que é a mesma coisa que nutação contra nutação, semi-eixos, movimentos unilaterais, extensão base anterior, flexão base posterior, ok? Perfeito? Vamos a eles. Agora, eixos torsionais, temos um eixo torsional direito e temos um eixo torsional esquerdo, ou eixo oblíquo direito, eixo oblíquo esquerdo. Através dos eixos oblíquos se materializam os movimentos de torção do sacro. Lembrando, eixos oblíquos, eles entram pelo polo superior da articulação daquele lado e saem pelo polo inferior da articulação do lado contralateral. Como exemplo aqui, eixo oblíquo direito, ele entra pelo braço menor à direita e sai pelo braço maior à esquerda. Os movimentos se materializarão ao redor do eixo. O eixo não se move, não é? Então, através do eixo oblíquo direito, nós temos duas possibilidades. Um movimento de base anterior, que geralmente é adaptativo, que é a torção direita sobre o eixo direito, que é a TDD, que se caracteriza justamente por quê? Por uma base anterior esquerda com um ângulo inferolateral póstero inferior direito. É o que a gente diz, o sacro olha para aquela perna. Então, TDD, base anterior esquerda, ângulo inferolateral póstero inferior direito. A fixação está no braço menor esquerdo e no braço maior direito. Lembrando que o ângulo inferolateral ele estará mais inferior e posterior desse lado, ok? Fixado no braço maior, TDD. Podemos ter também a TEE, que é justamente o contrário. O eixo entra pelo braço menor esquerdo e sai pelo braço maior à direita, ao qual o movimento se materializará ao redor desse eixo. Movimento de torção esquerda sobre o eixo esquerdo. Movimento de torção esquerda sobre o eixo esquerdo se caracteriza por uma base sacra anterior à direita e um ângulo inferolateral póstero inferior à esquerda. O sacro olha agora para a perna esquerda, ok? Da mesma forma, as fixações agora estarão no braço menor direito e no ângulo inferolateral póstero inferior à esquerda. Temos também nos eixos oblíquos os movimentos ou as disfunções de base posterior. As disfunções de base posterior são a torção direita sobre o eixo esquerdo e a torção esquerda sobre o eixo direito. Atenção nesse momento, o eixo não se move. Eixo oblíquo direito. Base agora são movimentos de base posterior. Nesse caso, o que nós teremos? Uma base à esquerda posterior e um ângulo inferolateral direito antero superior. Então, é como se o sacro olhasse para o teto à esquerda, ok? Perfeito? Torção esquerda sobre o eixo direito. O movimento se realiza ao redor do eixo direito e a base sacra esquerda está posterior e o ângulo inferolateral direito está antero superior. Eixo oblíquo esquerdo. Agora nós teremos uma torção direita posterior sobre o eixo esquerdo. Como se dará? Base direita posterior, ângulo inferolateral esquerdo, antero superior. O sacro olha para o teto agora, obliquamente à direita. São movimentos ou disfunções associadas aos eixos torsionais
aos eixos oblíquos, movimentos torsionais relacionados aos eixos oblíquos, agora de base posterior. Ok? São esses 4. TDD, TE, base anterior, TED, TDE, base posterior. Legal? Temos ainda um eixo antero-posterior, ao qual se realizam os movimentos de lateroflexão. Esse eixo está na altura de S2, do istmo sacral, também à altura da espinha ilíaca posterior-superior. Ok? Eixo antero-posterior, movimento esse feito no plano, eixo esse localizado no plano sagital e movimento feito no plano frontal. Eixo antero-posterior, lateroflexão. E ainda temos o nosso eixo axial ou eixo vertical, eixo pelo qual vai se materializar o movimento de rotação do sacro. Beleza? Sendo assim, descrevemos toda uma fisiologia articular e biomecânica básica do sacro. Falamos sobre todos os seus movimentos, algumas correlações anatômicas importantes, beleza? De forma estrutural, neural, vascular, com raciocínio associado. Falamos hoje um pouco mais sobre esse grande osso chamado sacro, o sagrado. Valeu para você? Espero que tenha sido válido. Até a próxima. Um abraço.